Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no estudo da prática processual constitucional, o estudo do direito constitucional aliado ao direito processual civil, o que a parte da doutrina chama de direito processual constitucional ou direito constitucional processual. Bom, aqui na aula de hoje nós vamos estudar a reclamação constitucional, tema de grande importância porque é uma ação que tem previsão no texto constitucional, que o CPC 2015 trouxe um procedimento mais explicado, é um tema que dialoga com precedentes jurisdicionais, né? Então nós temos que fazer uma abordagem aí com todo o zelo que merece o tema. Vamos ao que interessa. Reclamação. Essa reclamação aqui, nós podemos até denominá-la de reclamação constitucional, porque trata-se de uma ação, um remédio, né, de ordem constitucional, com previsão na Constituição. Você está vendo aí competência do Supremo Tribunal Federal, 108.1L, 103A, parágrafo 3º, também da Constituição, 105.1F, né, da Constituição, e o 111A, parágrafo 3º, que fala até da reclamação no âmbito trabalhista. Mas vocês vão verificar, então, a previsão da competência tanto do Supremo quanto do STJ, aqui no tema que nos interessa, para fins, né, de competência, como juízo competente para processar e julgar essa chamada reclamação. Bom, não confunda esse tema com a reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é uma ação trabalhista, mas é conhecida na prática forense como reclamação trabalhista. Não é o nosso assunto. Não é uma ação trabalhista para buscar uma verba rescisória, 13º, férias. Isso é outro tema. A gente está falando aqui da reclamação constitucional porque tem previsão constitucional. E não confunda essa medida aqui com a chamada reclamação correicional. Isso também é outro tema. Reclamação correicional ou correição parcial é uma medida administrativa geralmente prevista nos códigos de organização e divisão judiciária de cada estado, né, nas leis de organização judiciária de cada estado. É uma medida administrativa, eventualmente, para buscar, né, uma forma, né, de atacar uma inércia jurisdicional ou até um ato jurisdicional não sujeito a recurso. Tanto é que a súmula 267 do Supremo diz que só cabe mandado de segurança de decisão de ato judicial não sujeito nem a recurso nem a correição parcial. E a correição parcial, repito, em alguns lugares seria chamada de reclamação correicional. Então, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. O nosso assunto é reclamação e ela é uma medida jurisdicional. É uma medida jurisdicional. E aí, eu quero começar aqui explicando a vocês a topografia. Tem previsão no texto constitucional e antes você tinha previsão na competência, por exemplo, originária do Supremo e do STJ, uma ação que começa no STF, uma ação que começa no STJ, e nos artigos 13 a 18 da Lei 8.038 de 90. A Lei 8.038 de 90 ela prevê o procedimento no âmbito, né, de processos, no âmbito, né, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Vou botar a lei aqui na tela, veja. Institui normas procedimentais para os processos perante o STJ e o STF. É uma lei antiga que traz uma regra procedimental. Só que o Código de Processo... Aliás, deixa eu colocar aqui, ó, os artigos 13 a 18 faziam previsão do quê? Da reclamação. Só que aqui, estou no site do Planalto, você está vendo, revogado pela Lei 13.105 de 2015. Esse é o CPC. Então o CPC, no seu último artigo, sabe qual é? É o 1072, revogou no que nos interessa os artigos 13 a 18 da Lei 8.038 de 90. O que o CPC fez? Ele revogou a lei específica que falava de reclamação, que trazia o procedimento da reclamação, e trouxe isso para dentro do Código de Processo Civil. Coloquei aqui na tela, a partir do artigo 988 da reclamação. E esse capítulo está inserido no livro 3 da parte especial do CPC 2015. Tem a parte geral e a parte especial, dividida em livros. Bom, na parte especial, o livro 1 é do processo de conhecimento, o livro 2 do processo de execução, o livro 3 do processo no âmbito de tribunal. Então aqui já fica uma dica, até pela topografia. Reclamação está no âmbito da competência dos tribunais.
até no tópico do CPC, processo nos tribunais. Em outras palavras, não temos essa reclamação em primeira instância. A reclamação constitucional não é ajuizada em primeira instância. Ela é sempre de tribunal. E nós vamos verificar mais à frente que não é só do STF e do STJ, como prevê a Constituição. Veja aqui que o parágrafo 1º do 988 tem a expressão qualquer tribunal. Então é possível que um tribunal de justiça de segunda instância ou um tribunal regional federal, também de segunda instância, examine uma reclamação. Isso já era tido como válido, né, no sistema anterior pela jurisprudência, mas agora tem a positivação na norma. Qualquer tribunal. Reclamação nunca é de primeira instância, tá? É sempre de tribunal. Então vou voltar aqui à topografia, né? Você tem aí, né, vou voltar aos slides, você tem a topografia da reclamação, né, onde você vai encontrar o nosso objeto de estudo. E aí eu vou avançar aqui no slide, vamos falar o objeto, para que serve essa ação. A reclamação é uma demanda judicial, eu já estou até indicando a vocês a natureza jurídica, depois vai ter slides sobre isso, mas natureza jurídica, o que é um instituto para o direito. Havia uma grande controvérsia se reclamação era recurso, se era um incidente processual, enfim. Agora nós temos claramente uma medida jurisdicional que tem a natureza de ação. Então podemos chamar a ação de reclamação. Nós verificaremos isto. Então eu já coloquei aqui para vocês. Voltada para quê? Qual o objeto? Manutenção do sistema hierárquico jurisdicional. Pense no organograma do judiciário. Você tem, né, a primeira instância, a segunda instância, composta por tribunais, e você tem, né, a instância superior, composta pelos tribunais superiores lá em Brasília. É o organograma do Poder Judiciário brasileiro e denota órgãos de sobreposição. Você tem um órgão acima de outro, um órgão hierarquicamente superior ao outro. Tanto que se você ajuiza uma ação em primeira instância, você pode recorrer e vai à segunda instância dessa decisão. Se for uma questão de direito, por exemplo, você recorre aos tribunais superiores, recorre à instância especial. E claro que a decisão do órgão de maior hierarquia, ela substitui a do de menor hierarquia. Então, a normatividade, ela prevê a competência, né, dos órgãos de primeira instância, dos órgãos de segunda instância, dos tribunais superiores, numa visão, numa ótica de hierarquia jurisdicional. Isso, se violado, nós temos a reclamação como uma forma de controle. Então, a reclamação não deixa de ser uma forma de controlar e, em última ratio, garantir o sistema hierárquico jurisdicional. Bom, além disso, é um remédio direto ao órgão de destinação. Você vai reclamar para quem? A quem manda, né? Então vamos pensar assim, se um órgão inferior invade a competência do órgão superior, você pode entrar com a reclamação direto no órgão superior, reclamando, né, essa invasão de competência. É só um exemplo, tá? Então o intuito é perceber que quando você tem a reclamação, você diretamente já pode entrar com o recurso, com esse mecanismo direto no órgão a qual ela se destina. É diferente, por exemplo, de um recurso extraordinário ao Supremo. Porque pensem, se uma sentença de um juiz de primeiro grau viola a Constituição, não cabe recurso extraordinário. Por quê? Porque você tem que esgotar a instância ordinária, você tem que entrar com a apelação. Aí se tiver uma decisão monocrática de relator, você tem que entrar com agravo interno, ao colegiado, para só depois viabilizar o recurso extraordinário, que tem que ter repercussão geral, pré-questionamento, enfim. Tem toda uma necessidade de preenchimento de requisitos, porque o recurso extraordinário é um recurso excepcional. Agora, a reclamação, por vezes, você vai direto ao Supremo, pulando instância. Às vezes, de uma decisão de primeiro grau que viola uma súmula vinculante, você já pode entrar com reclamação direto ao Supremo. Você pode também entrar com reclamação direto ao Supremo sem a necessidade de pré-questionamento. Por quê? Porque isso aqui não é um recurso extraordinário. Então eu estou tentando chamar a atenção da viabilidade direta ao órgão de destinação da reclamação. E o objeto da reclamação, que é tido até pela doutrina como taxativo, envolve usurpação de competência, veja, o órgão inferior invade a competência do órgão hierarquicamente superior,
envolve desobediência da autoridade, uma falta de cumprimento, um órgão superior determina algo dentro de um processo e o órgão inferior não cumpre. Caberia reclamação ao órgão que deu a ordem. E, além disso, muito importante, desobediência de precedentes jurisdicionais de caráter vinculante. Eu quero até destacar que nós temos um movimento legislativo na evolução histórica para repaginar a reclamação, para ampliá-la, né, com o objeto de proteção da observância de precedente. Você certamente já ouviu que o CPC 2015 enaltece, valoriza o sistema de precedentes. Sim. Agora, e se não for observado? Né? O TJ do Rio cria uma tese de IRDR, tese vinculante, oriunda de um incidente de resolução de demandas repetitivas, artigo 976 e seguinte do CPC. Ela vai vincular todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado daquele tribunal. E aí, se um juiz de primeiro grau do Rio de Janeiro, de Niterói, que é uma cidade também no Rio de Janeiro, não seguir, o que vai acontecer? Cabe reclamação ao órgão de segunda instância do TJ do Rio, qualquer tribunal pode julgar a reclamação, como nós falamos, para reexaminar essa questão, se o precedente foi inobservado. Então é muito interessante a gente ter essa visão da evolução da reclamação como uma forma de controle da observância de precedentes. Eu até gosto de falar, para o sistema ser racional e ser eficiente, tem que ter a previsão da reclamação. Porque, veja, o 927 do CPC diz que juízes e tribunais observarão os precedentes. A gente vai trabalhar isso, quais os precedentes são vinculantes, quais são persuasivos. Mas o fato é, para o sistema funcionar, os juízes inferiores têm que respeitar precedentes. E se eles não respeitarem os precedentes vinculantes? E se eles não respeitarem uma súmula vinculante? Claro que você tem o sistema recursal. De uma sentença você apela, se for uma decisão interlocutória você entra com agravo de instrumento, conforme o caso. Então você tem o sistema recursal em controle. Mas você também tem a reclamação. Você também tem a reclamação como uma forma até mais efetiva de controlar a inobservância de um precedente. E aí, o que eu gostaria de dizer é, o sistema não deseja que você utilize reclamação. Aliás, o sistema não deseja que uns juízes inferiores hierarquicamente desrespeitem precedentes. Porque senão, de uma ação, eventualmente vai ter a reclamação, vai ter outra. Na ação que foi desrespeitado o precedente, vai gerar outra que é a reclamação. Isso complica demais. Olha a bagunça que fica se todos os juízes respeitarem precedentes. Só que é importante que tenha o remédio da reclamação. Porque aí os juízes sabem que se desrespeitarem precedentes, o interessado, o prejudicado pode se valer desse remédio. É como se fosse na vida real, né? Ninguém quer ficar doente, mas se ficar doente é bom que exista um remédio. Tá? Então a linha de raciocínio é essa, aqui é um remédio que o sistema não deseja utilizar, mas se for preciso, ele existe. Ok? Então essa é a linha da reclamação. E aí eu já adianto aqui, só para concluir esse slide, a legitimidade ativa. Quem pode, né, ajuizar a reclamação, criar esse processo novo da reclamação, embora tendo nítida relação com o processo anteriormente em tramitação, né? A parte interessada, o prejudicado, ou até o Ministério Público. Artigo 988 do CPC. Então o MP pode, né, ajuizar uma reclamação ou mesmo o interessado. Né? Uma vez prejudicado, dentro dessas situações pode promover a reclamação como uma forma de controle da hierarquia jurisdicional. Bom, agora eu trago a vocês um artigo que eu mesmo produzi, foi publicado na revista da Emerge, número 21, em 2019. Você provavelmente consegue acesso online ou no site academia.edu. Né? Procura meu nome lá, você vai achar esse artigo jurídico. De qualquer maneira, eu peguei aqui e queria passar para vocês uma visão da evolução histórica. Porque a reclamação, ela era cabível, né, em prol da hierarquia jurisdicional, da manutenção do sistema hierárquico jurisdicional. Mas ela só cabia para preservar a competência do tribunal, do órgão hierarquicamente superior,
e ela cabia também para garantir a autoridade da decisão do tribunal. Aí houve um movimento que começou com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a reforma do Judiciário, e criou a súmula vinculante, aquela súmula obrigatória, que é só do Supremo Tribunal Federal. Artigo 103-A da Constituição. E, além disso, fez-se a previsão da reclamação como uma forma de controle, né, da inobservância da súmula vinculante. A partir daí, veja, a reclamação ela já ganhou um outro espectro de proteção da inobservância de uma súmula vinculante. Aí, com isso, o CPC 2015 se sentiu à vontade para asseverar a reclamação como uma forma de controle da aplicação de precedente. E aí, vou a lei aqui rapidamente, o 988, você vai ver nos incisos 1 e 2, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das decisões do tribunal. Estes eram os objetos da reclamação antes previstos, que continuam. E agora, veja, inciso 3, reclamação para garantir observância de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, duas decisões em caráter aí vinculante, ou a súmula, ou a decisão do Supremo, por exemplo, numa ADI, numa ADC, numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ação declaratória de constitucionalidade como exemplo, tem caráter vinculante. Ou, inciso 4, garantir a observância de acórdão firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, noção lá do 976 e seguinte do CPC, ou de incidente de assunção de competência, que é o IAC, artigo 947 do Código de Processo Civil. Então a gente fica aqui, veja, são instrumentos vetores de formação de precedentes. Vetores de formação de precedentes. Eles formam precedentes vinculantes. E aí você tem a linha de raciocínio de cabimento da reclamação, caso seja desrespeitado por algum dos juízes e juízas vinculados àquele precedente. Porque se é um precedente, por exemplo, de tribunal superior, vincula o Brasil inteiro. Se é um precedente vinculante de tribunal inferior, só vincula o próprio tribunal. Se for um precedente do TRF da segunda região, vai vincular Rio e Espírito Santo, que são os estados dentro do Tribunal Regional Federal da segunda região. Entendido? E eu ainda preciso falar aqui nesse primeiro bloco que o CPC 2015 foi alterado nesse artigo pela Lei 13.256 de 2016. Lei 13.256 de 2016. Saiba que o CPC é de 2015 e ele ficou um ano em vacatio legis, artigo 1045 do CPC. Um ano para a sociedade se acostumar com o CPC antes dele entrar em vigor. Ele entrou em vigor, segundo o STJ, em 18 de março de 2016. Só que nesse interim que o CPC estava em vacatio legis, seu texto já aprovado, veio uma lei e alterou o CPC antes de ele entrar em vigor. Ou seja, antes dele ficar em vigor, ter aplicabilidade prática, já houve uma lei em alteração. Né? É como casou, antes da lua de mel já separou, né? Brincando aqui. O fato é, quando entrou em vigor, já entrou em vigor com essa alteração que eu estou a colocar. E percebam, aí eu estou no site do Planalto, você vai verificar que o inciso 4, ele tinha previsão de precedente proferido em julgamento de caso repetitivo. Acredito que você está conseguindo ver aí na tela. Na versão que entrou em vigor do CPC 2015, foi suprimido precedente proferido em julgamento de caso repetitivo, que no caso aqui é julgamento de recurso especial repetitivo ou julgamento de recurso extraordinário repetitivo. Antes, o 988 previa claramente o cabimento de reclamação. Agora, nós não temos mais essa previsão aqui no inciso 4, mas foi incluído o parágrafo 5º, inciso 2, no 988 do CPC, que diz, veja, justamente do acórdão do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em RESP ou recurso extraordinário repetitivo. Qual é a ideia aqui? Eu acho importante já destacar a vocês. Eu disse que a reclamação é uma forma de controle da aplicação de precedentes. Quando o CPC entrou em vigor, veio uma lógica de que os precedentes de recurso especial repetitivo, firmado pela STJ, ou os precedentes de recurso extraordinário repetitivo,
firmados pelo STF teriam um caráter vinculante e, se desrespeitados por um órgão, por exemplo, de primeira instância de uma cidadezinha do interior, que seja, já caberia reclamação direto ao órgão que criou o precedente, ao STJ ou ao STF. Então imagina, o STJ cria um precedente, uma tese de recurso especial repetitivo. Qualquer juiz ou juíza que inobservasse, pela ótica do CPC 2015, na sua versão originária, já caberia reclamação direta ao STJ, ou seja, ia chover reclamações no STJ. E aí os tribunais superiores fizeram um grande lobby político para colocar um bloqueio. Qual o bloqueio? Está aqui no 988, parágrafo 5º, inciso 2. Só cabe reclamação contra uma decisão que viole um precedente de recurso especial repetitivo, por exemplo, depois de esgotar na instância ordinária. Então, se uma sentença viola uma tese de recurso especial repetitivo, não cabe reclamação. Por mais que esse precedente, em tese, seja de caráter vinculante pelo 927, inciso 3. Você tem que esgotar a instância ordinária, você tem que esgotar os recursos ordinários, então tem que entrar com apelação. Se tiver um agravo interno, tem que entrar com... Desculpa, se tiver uma decisão monocrática de relator que viole uma tese de recurso especial repetitivo ou uma tese do Supremo de repercussão geral, não cabe recurso especial ou extraordinário, respectivamente. Você tem que entrar com um agravo interno ao colegiado. Perceba, você tem que esgotar a instância ordinária para só depois viabilizar eventual reclamação ao Tribunal Superior. Pelo menos é isso que está na lei. A gente não vai entrar em discussões mais profundas nesse tópico. Mas o que eu quis dizer é para você ficar atento que o 988 sofreu uma alteração em 2016. Não me espero que você tenha um CPC ainda com a versão anterior de 2015, tá? Então, fiquem atentos com essa modificação e deu para compreender, né, o que o legislador procurou fazer no ano de 2016 aqui na alteração. Perfeito? Então, esse é o primeiro tópico aqui da nossa abordagem, a reflexão da reclamação como uma forma, né, de manutenção do sistema hierárquico jurisdicional e, sobretudo, na ótica da evolução normativa, como um meio de controle da aplicação de precedentes. Pensou num precedente, você tem que trabalhar se ele é persuasivo, se ele é obrigatório. E o 927 do CPC diz: os juízes e tribunais observarão os precedentes. Vamos ao CPC, para destacar essa questão, aqui no finalzinho aqui desse bloco. 927, os tribunais observarão. Aí tem 5 incisos, veja como é impositivo, observarão. Posso dizer a vocês, por exemplo, o professor Alexandre Câmara, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, processualista conhecido, ele indica que os 3 primeiros incisos seriam precedentes vinculantes. Precedentes ou tese, ele até chama de padrões decisórios que deveriam ser seguidos hierarquicamente pelo Tribunal Inferior. Já os incisos 4 e 5 seriam precedentes meramente persuasivos, né? Não vinculariam. Sabe como você pode trabalhar isso? Se o precedente é vinculante ou persuasivo, embora o sistema preveja aí que o ideal é que os tribunais, os juízes e tribunais observem os precedentes de órgãos hierarquicamente superiores, o ideal é você trabalhar. Se cabe reclamação em controle, o precedente é vinculante. E realmente nós temos isto nos incisos 1, 2 e 3. Outros professores, como o professor Daniel Assunção Neves, ele aborda que realmente podemos falar numa vinculação máxima, média e mínima. A vinculação máxima seria as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos em IAC e RDR, o que eu marquei aqui. Precedente vinculante, porque se desrespeitado, cabe reclamação de imediato. Os precedentes em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo já seriam uma vinculação média. Cabe reclamação em controle, mas desde que você antes esgote a instância ordinária, os recursos do gênero ordinário. 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC. Já os incisos 4 e 5 são precedentes, as demais súmulas do STF, que não sejam vinculantes, as demais súmulas, as súmulas do STJ ou as orientações do Tribunal Inferior, isto são precedentes persuasivos. Você só controla pela via recursal.
não cabe controle pela via da reclamação. Então é uma observação importante, um tema bem processual para você compreender o nosso sistema. Bom, essas eram informações desse bloco. Qualquer dúvida vocês têm no Instagram, Guilherme K. Hartmann. Agradeço e encerro aqui. Até a próxima.